Então hoje eu escolhi o tema ação e reação, que já o texto aí iniciou um pouquinho do que a gente vai estar falando, né? Nós vamos cobrir um pouco do conceito, aqui só um pouco a agenda, né? Os pontos que a gente vai passar. Então, definindo a ação nada mais é que um ato ou um efeito de agir. Ela é uma manifestação de força, de uma energia, de um agente. A nossa colega Alzira até falou que gostou da imagem no início que eu coloquei, porque tem uma coisa científica atrás, né? Uma das leis da natureza, a lei da ação. Você aplicou uma força contra essa parede está aplicando uma força exatamente igual de reação contra mim, né? Mas no lado espiritual tem uma diferença. A ação inteligente é o que faz de nós, seres humanos, diferente dos animais. Ele é o contrapeso que Deus colocou para criar o equilíbrio onde nós vivemos, na natureza, na sociedade onde nós vivemos, né? Porque nós, como seres humanos, com a nossa consciência, deveríamos ter conhecimento de causa. E essa definição vem da FEB, inclusive. Então, ou seja, a nossa inteligência nos permite entender que uma ação gera uma reação. Um animal selvagem, ele também toma ações, mas muitas vezes, muitas vezes sempre, ele não tem conhecimento do que aquela ação pode gerar contra ele. Às vezes aquela ação pode causar a morte daquele animal. Às vezes aquela ação pode causar o salvamento da vida daquele animal, mas é feito por instinto. Nós temos o conhecimento da causa. Agora, a reação nada mais é, tem duas formas de olhar. É o fato de reagir. Quando nós reagimos a uma ação, essa é a nossa reação àquela, mas também é uma resposta a uma ação qualquer. A reação é a consequência da ação humana natural e é a apresentação da lei natural. Então, tudo que nós fazemos tem uma reação. Tudo que a gente coloca volta para nós. Pode muitas vezes ser até interpretado como a lei de causa e de efeito. A causa é a ação, o efeito é a reação que nós tivemos. Então é importante a gente começar aqui por entender, porque é uma lei natural por dois sentidos. No sentido físico, que nós experimentamos todo dia. Muitas vezes a gente aprende do jeito mais difícil, no sentido físico, né? Quantas vezes a gente não se machuca, não tem algum acidente, alguma coisa, porque a gente não percebeu que a nossa ação gerou uma reação que a gente não esperava, né? Mas pelo lado intelectual, o lado espiritual, o que eu queria começar é simplesmente colocando que todo ato que nós temos é uma ação. Isso aqui está pequenininho, né? Desculpa, pensei que ia ficar maior na hora de mostrar. Deus estabeleceu as leis naturais para nós. Então, nessas leis naturais estão todas as ações que nós, homens, seres humanos, podemos ter, tá? Para nós, com o próximo, com a sociedade, com o ambiente. Numa fase mais rudimentar, anteriormente, no início, funcionava o que eles estão chamando aqui no texto de determinismo divino, ou seja, as coisas aconteciam de uma certa forma pela consequência das leis naturais agindo de conta própria. Com o desenvolvimento de nós, como seres humanos, nossa inteligência, nós passamos a ter o livre-arbítrio, que é o que vai permitir a gente tomar uma decisão, não só nas nossas ações originárias de nós, mas como nós reagimos às ações dos outros também, né? Então, a responsabilidade dos atos praticados passou para nós. Foi tirado do determinismo e passou para cada ser humano, né? Então, nós temos uma lei, que é uma espécie de uma diretriz que a gente tem que seguir. Foi colocada por Deus e que deve, de uma certa forma, guiar os nossos atos. Mas Deus não impõe para a gente a forma de agir, porque o livre-arbítrio é o nosso mecanismo de evolução. Nós temos que tomar a decisão que nós escolhemos e arcar com os efeitos, as consequências dessa decisão, né? Então, o que vem a ser a reação, a ação e a reação? São nada mais do que respostas ou atividades da natureza, da lei da natureza. Você coloca, volta para você. Então, se nós pensarmos, ação e reação não tem valor intrínseco, bom ou ruim. São simplesmente atos, coisas que acontecem. Quem causa
a ação ser boa ou a reação ser boa ou ruim somos nós. É o valor que a gente coloca nessa ação. Então nós não podemos dizer que a ação foi ruim ou a reação foi ruim. Foi a intenção por trás da ação originalmente foi ruim e por consequência disso a reação que isso gerou é do mesmo tipo de vibração, do mesmo tipo de qualidade, vamos dizer. Então coloca aqui, o raciocínio pode ser expresso assim. Há uma ação que provoca uma reação. A ação da reação provoca uma nova reação. A ação da reação provoca outra ação. E assim podemos dominar essa cadeia. Eu tenho um slide mais na frente que vai mostrar, mas a gente pode começar a pensar já. A nível de humanidade, se cada ação gera uma reação, e a reação que a pessoa tem dessa reação gera outra ação, que gera outra reação, quando você colocar todas as ações das pessoas do universo, do mundo que está aqui conosco encarnados, a gente começa a entender por que é tão complicado ainda hoje em dia para nós termos uma vida em equilíbrio. Porque não são só ações ruins. Do jeito que eu estou falando, parece que eu estou dizendo só de quando a gente toma alguma ação que prejudica alguém. Não. As ações positivas também são assim. Você toma uma ação positiva agora, isso se repercute, né? Mas elas vão se cancelando. A nível de sociedade, a nível de grupos maiores, a nível da sua comunidade, se a maior parte das ações que estão existindo ali são ruins, as reações vão ser também negativas e vice-versa. Então é todo um processo, se a gente parar para pensar a nível de humanidade e dos compromissos que não só cada indivíduo tem, mas que governantes têm com relação a um grupo de pessoas, presidentes têm em relação a um grupo de país, as ações tomadas, todas elas estão interligadas. É por isso que a gente vê que uma coisa que acontece em um determinado lugar, não demora muito, começa a ter impacto em outras partes do mundo também. Né? Dominó, né? É. E no plano espiritual, a gente ouve muitos falar disso, que os espíritos falam, nós já estamos nos preparando porque vai ser o impacto de tal coisa que vai acontecer em tal lugar. Porque não é só localizado naquele lugar, aquilo se expande, né? Então, aqui terminamos de falar que a filosofia hindu chama essa cadeia de karma, ou seja, o somatório do mérito e do demérito de todas as ações praticadas pelo indivíduo. Nós sabemos que o nosso karma é do nosso processo evolutivo. São coisas que a gente vai acumulando e vai desacumulando conforme a gente vai evoluindo, né? E, como diz aqui no final, a finalidade dessa cadeia é a perfeição do espírito. Então nós só vamos ser perfeitos quando a gente tiver trabalhado nesse nosso karma a ponto de não ter acumulado mais nada, né? E eu escolhi essa imagem a propósito, porque eu achei que ela era bem representativa. Nós estamos todos interligados nessas ações e reações, né? Se essa pessoa, de repente, soltar a mão aqui, ela não vai só impactar esse que está do lado, porque esse que está aqui está segurando esse que está com esse atrás, entendeu? Então, uma coisa assim, você começa a ter bem com o efeito dominó, bola de neve, o que você quiser dizer. Você toma uma ação e às vezes você acha, coisa boba, né? Só vai talvez impactar aquela pessoa. Não. A gente vai ver isso daqui a pouquinho. Então, vamos falar um pouquinho da ação. O princípio da ação. Os movimentos, as coisas que a gente faz, tudo que a gente faz no dia a dia caracterizam as nossas ações. A gente fazer uma coisa, a gente escrever uma coisa, a gente pensar uma coisa, a gente agir, é coisas que a gente faz automaticamente como ser humano. A gente nem para pensar. O nosso dia a dia é tão corrido que a gente só está atrás de chegar no dia seguinte e sobreviver. Chegar no dia seguinte e sobreviver. Mas, para a gente parar para pensar, se cada um dessas atitudes que a gente toma é uma ação, a gente deveria se preocupar um pouco mais com isso, né? Essa preocupação em o que vamos fazer é o que eles estão chamando de princípio da ação aqui no texto. É o princípio de você pensar e analisar antes de agir para tentar ter uma noção do que aquela ação pode causar e quantas pessoas podem ser impactadas por aquela ação. Muitas vezes a gente até se engana achando que determinada ação só nos impacta a nós mesmos. Mas é muito improvável que isso aconteça hoje em dia, porque a gente vive em sociedade. A não ser que você é um eremita dentro de uma caverna, vivendo sozinho, sem contato, sem família, sem ninguém.
as suas ações sempre vão ter impacto no ambiente que está em volta. E mesmo que for só atingir a você, o seu estado de espírito, o seu equilíbrio, a sua vibração impacta quem está do lado, ou quem está próximo de você. Então nós temos que ter cuidado um pouco com isso, né? Então aqui é interessante que ele deu exemplo aqui. Assistir ou dar uma palestra é uma ação. Tá? Então, a conduta do expositor depende tanto da conduta do expositor quanto do ouvinte. A minha conduta é de preparar o assunto, para trazer aqui para vocês. A conduta de vocês é o preparo mental e espiritual para ouvir. Todos nós temos um papel nessa determinada ação da palestra, né? E dependendo de como eu me preparei e dependendo de como vocês se prepararam, isso vai ter uma reação positiva ou negativa, né? Então eu queria usar esse exemplo aqui, uma gota que se propaga. A gente sabe que na lei física da propagação das ondas, você joga uma coisinha na água e aquilo vai abrindo em vários, né, anéis e vai se expandindo, né? É isso que a gente estava falando antes. No momento que você toma uma ação, essa pessoa que está aqui, essa é a sua ação, essa pessoa que está aqui é a que recebe o primeiro impacto. Mas você não sabe qual vai ser a reação que essa pessoa vai ter à sua ação. A reação dessa pessoa, e isso vai se expandindo, né? Então, pensa nisso a nível do planeta. Todos esses anéis vão se conectando de influências das ações de cada um. Como eu disse antes, algumas são negativas e outras tantas são positivas, elas vão se anulando. Mas, para mim, é uma forma de entender por que a gente ainda tem tanto sofrimento na Terra. Porque a maioria das ações que estão sendo colocadas em prática, em qualquer nível, estão gerando reações que não são tão positivas. E isso está contaminando a vibração do planeta. E o planeta, com isso, está sofrendo as consequências, tanto a nível moral, intelectual, espiritual, mas também a nível bem físico. Vamos olhar o que está acontecendo na parte ecológica, de temperatura, de catástrofes, de coisas que estão acontecendo no país. Então não é só a reação que eu estou querendo dizer aqui, não é só aquela de que você fez mal para alguém, você talvez estragou o dia daquela pessoa. Aquela pessoa, se não tivesse acontecido isso, talvez não teria feito alguma coisa que ela vai se arrepender também. É muito mais tangível a nossa ação também. Cada ação que a gente toma com relação ao ambiente, porque lembra que no início falou que as leis naturais aplicam tanto para a humanidade, mas também para o meio ambiente. Então as ações que nós estamos tomando hoje vão ter uma repercussão muito grande no futuro. E nós já estamos hoje em dia começando a sentir a reação das atitudes que foram tomadas há um tempo atrás. Já está começando a voltar para a gente, né? Outra coisa que eu queria dizer também com relação a isso da ação é o seguinte. Então será que eu sou culpado porque eu fiz alguma coisa, eu pisei na bola com o Márcio. Aí o Márcio começou o dia dele mal pra caramba, aí o Márcio foi também, e por causa de estar de mau humor por minha causa, fez uma bobagem maior ainda com a outra pessoa. Será que eu sou responsável por isso? Aí a gente tem que lembrar do livre-arbítrio, né? O Márcio também tem a responsabilidade de saber de como ele vai reagir ao que eu fiz com relação a ele. Mas, de uma certa forma, se você parar para pensar, nós estamos todos interligados nessa, entre aspas, responsabilidade, né? Você não é um culpado direto, mas você tem uma responsabilidade indireta, porque de certa forma você foi o catalisador do início daquele efeito dominó, né? Então, isso para mim é o que me chamou mais atenção quando eu estava lendo esse texto, né? Que não é só a gente pensar naquela pessoa em que talvez a gente perdeu a paciência, ou que às vezes a gente até, infelizmente, nos dias de hoje, quer fazer alguma coisa para prejudicar. A gente tem que pensar também no que aquela pessoa pode vir a fazer depois da nossa ação. E assim por diante, né? Porque, como falou a lei, ela é a mesma para todo mundo. Ela nunca vai deixar de corrigir os erros que a gente teve. Isso vai vir de uma forma que a gente possa, de alguma maneira,
se arrepender disso, compensar com alguma outra coisa, né? A gente vai chegar nisso em alguns exemplos bem interessantes daqui a pouquinho. Outra coisa que é muito comum é a gente confundir os meios e os fins, né? Então, a gente podia perguntar, qual que é o fim de uma palestra? Qual que é o fim de uma religião? Qual que é o fim de um sindicato? Bom, a palestra pode ser o fim de difundir a verdade espírita. O fim da religião é de salvar os seus adeptos. Todo mundo lá acredita nisso. E o fim do sindicato é defender os interesses. Mas se pode confundir esses meios. O expositor pode querer fazer prosélitos à custa da verdade, ou seja, se engrandecer e não se preocupar tanto com o fim de trazer a verdade. O padre, ou mesmo o espírita, embora está dizendo que vai ser salvo, está condenando e dizendo que a única igreja que vai salvar é aquela, que não existe nenhuma outra igreja que possa salvar a pessoa. E o presidente do sindicato, ao promover greve, não está preocupado tanto no benefício dos seus síndicos, mas sim na sua ascensão política. Então tem muita confusão aí entre os meios e o fim da ação. Você pode chegar a um determinado fim por vários meios. E cada meio vai gerar uma consequência, um resultado diferente e, consequentemente, uma reação diferente dessa ação. Então não basta só a gente pensar na ação. A gente também tem que pensar como espírita qual que é o meio mais alinhado com os ensinamentos de Jesus e do Espiritismo que a gente tem que levar essa ação a cabo, para minimizar os efeitos negativos, né? Vamos continuar aqui. Autonomia de uma ação. Às vezes a gente não consegue agir livremente, né? A gente sempre pode encontrar algumas dificuldades em tentar agir livremente, especialmente se a decisão não depende só de nós, se nós ainda não estamos numa idade que a gente possa tomar uma determinada decisão, mas o que a gente sempre tem é o nosso livre-arbítrio e a oportunidade de pensar como eu posso me adaptar a essa ação da melhor forma. Então tem essa passagem de uma lenda japonesa que eu tirei desse texto que eu achei bem legal. Tem esse cara aí, talvez Léo, vou pedir para você ler o nome dele. Kusunoki Masashi. Um famoso guerreiro antigo do Japão. Era celebrado pela inteligência dele, pela astúcia que ele tinha da estratégia de guerra e tal. E vivia desde a sua infância entre os guerreiros. Em uma certa ocasião, no castelo do seu pai, ele observava que os guerreiros estavam em volta de um sino enorme, apostando quem é que deles conseguia colocar o sino em movimento. Nenhum deles, mesmo o mais fortão, né, conseguia colocar mover nem 1 milímetro. Então ele ficou só assistindo ali, né? Aí de repente ele falou, não, posso, permite-me. Desde que ele pudesse tomar o tempo necessário para conseguir fazer que o sino se movesse. Então o que ele fez? Ele colocou o corpo dele contra o sino e foi fazendo um esforço para balançar o sino com o peso do corpo dele. Em vez de só empurrar, ele colocou todo o corpo dele. Ao pouco foi começando a mexer. Aí o que aconteceu? A simbiose do sino e do peso dele começou a pegar mais impulso, né? Aí ele conseguiu que o sino e o peso dele se movesse. Então a lição dessa história é que nós devemos nos amoldar à situação e não ao contrário. Muitas vezes a gente quer que a situação se amolde ao que a gente quer fazer. Mas nem sempre a gente tem a condição de agir exatamente daquele jeito. Nós temos que procurar a melhor forma de encontrar a situação para tomar a ação que vai dar o melhor resultado para todos, né? E eu achei muito interessante, porque é uma analogia bem assim, fácil de entender, mas quantos sinos que a gente não encontrou na vida da gente, que a gente está assim, ó, tentando empurrar e não sai do lugar. Por quê? O quê? Porque nós temos uma ideia fixa que a forma de mexer aquele sino é a nossa. Nenhuma outra forma serve. É aquele jeito que a gente tem que fazer. Quando se a gente parasse para pensar, de novo, o fim é mexer o sino. Tem vários meios para mexer o sino. Os guerreiros todos falharam. O menino foi lá e encontrou o meio dele que deu certo, né? Então,
vamos passar um pouquinho agora a falar da reação. Primeiro que eu quero começar é que reação não é punição. Existe também um pouco assim o conceito, especialmente quando a gente fala muito de lei de causa e efeito, no espiritismo de ação e reação, de colocar uma conotação sempre muito negativa. Ah, é punição. Eu estou sendo punido porque eu pisei na bola com alguém, etc e tal, né? E ela vem com essa impregnação de dor e sofrimento. Tem sofrimento? Tem. Mas não é porque a reação te fez sofrer. Porque a tua ação foi errada. Então você está recebendo a consequência dela, né? No meio espírita, às vezes, torna-se sinônimo de karma. Para sofrer, para resgatar as vidas passadas. Eu falo isso sempre, que sempre que eu tenho oportunidade eu vou repetir. Mais de 90% do que a gente sofre nessa encarnação foi causada nessa vida. Não é karma. Senão, a gente não teria condições de se evoluir. Se tudo que a gente trouxesse era só acumulação de vidas anteriores, e você ainda não consegue se lembrar, acima de tudo, o que aquelas dívidas são, o jogo já ia estar bem comprometido, né? Mas, nesse sentido, a reação não é punição. Como eu falei antes, ela nada mais é do que uma resposta, boa ou má, em razão das nossas ações. Você plantou bem, você vai colher bem. Você plantou alguma coisa errada, você vai ter um problema com aquela colheita depois, né? Então, aqui ele fala, suponhamos que estejamos praticando boas ações. Por que a gente ia esperar o sofrimento em retorno? Não. Quando a gente pratica alguma coisa boa, com certeza alguma coisa boa vem para nós, né? Então, um pouco que a gente precisa tirar é essa ideia de que ação e reação só se aplica quando nós estamos fazendo alguma coisa negativa ou errada, né? Por que isso? Por causa da lei de Deus. O móvel que determina uma reação é a lei de Deus, e Deus é justo. Então, ele não vai criar uma reação incoerente com a ação que foi praticada antes, né? Então, desde que está de acordo com a lei de Deus, ou seja, se ela não expressar o bem ao próximo, se ela não for praticada em função da vontade de Deus, qual será a reação? Vai ser dor e sofrimento. Por isso que a gente diz que o ser humano tem duas formas de aprender, pelo amor ou pela dor. Se não vier pelo amor, vai vir pela dor. O que é aprender pelo amor? São as boas ações. Você coloca amor para o universo, você vai receber boas energias de volta também, né? E qual seria, então, ser a nossa atitude para com a dor? Primeiro que essa pergunta acho que nem precisa ser respondida, né? Quem gosta de sofrer? Tudo bem, dizem que os masoquistas gostam, mas eu até hoje não conheci nenhum, honestamente. O sofrimento acaba sendo a ferramenta que vai nos permitir chegar mais próximo a essa lei de Deus. Esse sofrimento é que vai nos ensinar a lição. Porque a lei da ação e reação também, eu estou sempre me adiantando um pouquinho nos próximos slides, ela pode ser um círculo vicioso. Se você praticou uma ação, você recebeu a reação, você não aprendeu a lição, você com certeza vai fazer aquela ação de novo. Aquela reação vai voltar, você fica nesse círculo até você quebrar esse círculo vicioso, né? Então ele fala aqui, se por outro lado a gente interpretasse a dor e o sofrimento como um ganho, um aprendizado, será que a gente não viveria melhor? Com certeza, mas não é fácil, né? Porque essa dor e sofrimento vem em vários níveis, de várias formas. Algumas são mais fáceis a gente aguentar e falar, tudo bem, vai, aprendi, tal. Mas tem algumas na vida da gente que são bem pesadas. Mas sem dúvida nenhuma, a oportunidade de aprendizado que a gente tem. A inexorabilidade da lei. Isso quer dizer o quê? Que ela é sempre justa e sempre sábia. Que o acaso não existe. Muitas das pessoas falam, eu sou uma pessoa que não tenho sorte. Eu sou mó azarado, tudo dá errado na minha vida. Talvez se essa pessoa fizer uma autoanálise, vai começar a perceber, será que eu não estou contribuindo para esse azar que eu tenho, né? Tudo que nos acontece deveria acontecer. Estava comentando isso com o Léo antes da gente entrar aqui. Nada na vida por acaso. A gente sempre, no momento em que acontece, provavelmente, em muitos casos, você não entende o porquê. Mas às vezes, mais um pouquinho lá para frente, outros acontecimentos se desenvolvem e você fala, agora eu entendi por que o universo me mandou para aquele caminho
e não para esse, naquele momento. Agora está começando a entender aquelas coisas, né? Então, a verdade é que Deus não perdoa e nem premia. Não existe assim, o resultado é o resultado das nossas ações. Obviamente que Deus quer que a gente evolua, Ele não quer ver a gente sofrendo. Mas não é que Ele vai premiar, não é um prêmio, é simplesmente, novamente, a colocação da lei natural de ação e reação. Você fez o bem, você está praticando o bem, pode ter certeza que o bem vai vir para você, né? Então, como deveríamos agir com relação ao sofrimento? Primeiro, entender que o sofrimento é caminho para a evolução. Segundo, verificar onde erramos. Se cometemos algum crime, crime aqui não quer dizer matar, tá? Alguma atitude muito negativa, algum deslize, devemos que nos iniciar pedindo perdão e nos arrepender. Mas não basta só arrependimento. Tá? Dentro do possível, você precisa arrepender, aprender e retificar, se possível, o erro errado. E faltou uma outra aqui, que é não cometer de novo. Né? Não voltar a fazer o mesmo erro. Que me leva para esse aqui, né? Errar é humano, sim. Mas repetir os mesmos erros é sinal que ainda a gente não aprendeu a lição. E, consequentemente, a lei natural seguirá agindo sobre as nossas ações. Não agindo sobre nossas ações. Porque muitas vezes a gente fala, nossa, mas ou a gente experimenta na vida, não importa o que eu estou fazendo, alguma coisa sempre está me colocando na frente daquela pessoa que eu não suporto. Tem tanta gente na minha vida, por que eu vivo cruzando com aquele fulano, aquela fulana? Tal? Alguma coisa tem ali que você ainda não aprendeu com aquela pessoa. Existe alguma oportunidade, né? Ou uma situação que às vezes se apresenta de uma forma ligeiramente diferente, mas que o efeito é o mesmo para você. Você não consegue dar um passo para frente. Uma vez é porque tal coisa acontece, outra vez é outra. Então, parar e pensar, peraí, quais são as ações que eu estou tomando, que possam estar gerando essas reações que não estão me permitindo seguir para frente? Né? E vamos trabalhar nisso, né? O Cássio, o erro da cultura ocidental, ela tem muito essa conotação de failure, né? E a gente se envergonha com isso. E nesse processo de se envergonhar, de querer esconder, não mostrar, a gente acaba que não presta atenção nas causas do que fez a gente agir daquela maneira e errar. Então acaba que a lição não foi tão bem aprendida. Se a gente tivesse uma postura diferente, entendendo, número um, que errar não é só humano, é inevitável. Sim. Nós vamos errar. Senão a gente já estaria perfeito, estaria no outro mundo, né? Então, baseado nisso, não significa que a gente vai errar à torta e à direita, mas quando errar, olhar para aquele erro de uma forma diferente. E não de uma forma, como é que fala, sentindo humilhado, sentindo perante as outras pessoas que pisou na bola, de autopunição, fracassado. Né? De autopunição. Não é isso, é natural. Agora, vamos olhar o que causou aquilo, para a gente fazer aquela análise e entender. Né? E é uma grande verdade, Márcio, porque na cultura que nós vivemos hoje, ainda mais nesse país, existe muito isso de você não querer mostrar fragilidade, não querer mostrar erros, não querer... Tudo tem que estar perfeito na vida de todo mundo. E não é assim. E muitas vezes isso previne que a pessoa procure entender as causas e procure se melhorar. Porque, como o Márcio estava falando, a vergonha é difícil. Prefere esconder. Prefere esconder. O tapete. Aí fala, vai, tudo bem, pisei no tomate nessa, na próxima eu faço melhor. Mas se você nem entendeu o porquê que você fez isso, porque muitas vezes não é tão simples, gente. Nós somos seres complexos. Intelectualmente, moralmente, espiritualmente, muito mais do que fisicamente até. Então você precisa ter introspecção para tentar entender o que foi o motivador que me levou geralmente a tomar aquela ação. Na maioria dos casos, você vai perceber que não tinha nada a ver com o evento que disparou a ação anterior. É uma coisa que já vem vindo de muito antes. Talvez aquele momento, aquela coisa que fez você tomar a ação, foi o que a gente fala, foi a última gota, né? Que aí transbordou o balde. Mas o que realmente está acontecendo que te deixou naquela situação de mau humor, com raiva da vida, de tudo que te levou até aquela ação naquele momento? Não foi, talvez, porque, sei lá, a pessoa que está na tua casa deixou cair uma coisa e sujou o chão.
Você agiu naquele momento, aquilo é só a desculpa para ter uma explosão. Mas a ação, o que você fez de errado não foi reprimir aquela pessoa só. É entender o que levou, né? Eu sempre falo que terapia devia ser obrigado para todo adulto, antes de poder tirar a carta de motorista e poder votar. Devia estar ali, ó. Para todo marido que a mulher está em TPM, requisito para você ser considerado um adulto na sociedade, 2 ou 3 anos de Agora eu entendo porque não fez terapia. Ele precisa entender para poder lidar. Porque, fala querida. Falar em dinheiro, tem uma frase do Einstein que eu adoro. Diz que para todo acerto, no mínimo 99 euros. Sim. Como cientista. Eu adoro essa frase dele, isso é verdade. A gente tem que continuar. Mas tem que consertar, gente. O medo de errar não deve ser um freio para você não agir, porque a gente precisa agir. Mas você precisa agir e tentar, no máximo possível, agir com consciência do que você vai fazer, né? Então vamos lá. Outra parte interessante, que é a passagem do tempo entre a ação e a reação. Porque se a gente parar para pensar aqui, ó, antecedentes e consequentes. A causa passada pode gerar uma dor no presente. A causa presente poderá provocar um sofrimento no futuro. A ação em si é fixa naquele momento, né? Vai acontecer nesse momento e ela leva um determinado valor moral. Ela vai ser boa ou negativa de acordo com o que você fez, né? Aconteceu em tal dia, tal local e tal hora. Mas a passagem do tempo pode mudar isso. Vamos ver como, né? Uma historinha de novo aqui, que eu tô confundindo. Suponhamos que há 300 anos atrás houve um assassinato entre 2 pessoas que se odiavam, tá? Como consequência, se criou um processo obsessivo entre essas 2 almas. O evento fixo com valor moral aconteceu há 300 anos atrás, um assassinato que produziu um agravo à lei de Deus e que com certeza tem que ser reparado. Os 300 anos transcorridos modificaram tanto aquele que cometeu quanto aquele que recebeu o ato, que sofreu. E se a vítima já perdoou o assassino? E se o assassino, ao longo do tempo, está praticando atos caridosos? Será justo aplicar a lei do olho por olho, dente por dente? Aquele que matou deverá ser assassinado? O que acontece? Então, ele sempre vai ter que reparar o erro. Mas o fato de ter passado 300 anos e ele ter se aplicado em ser uma pessoa caridosa pode abrandar como essa reação vai vir para ele, né? E tem um outro exemplo aqui. Jesus falou que o amor apagará a multidão de pecados. Tem um exemplo aqui que é a perda do dedo e não do braço, tá? Então isso vem pelo Espírito Hilário Silva num livro que foi do Chico e do Valdo Vieira chamado A Vida Escreve. E é a história de Saturnino Pereira, que ele perdeu um dedo junto à máquina, que ele era condutor e trabalhava como operário, né? E ele ficou o centro da atenção, e as pessoas todas falavam, nossa, poxa, mas o Saturnino, ele é um cara espírita, ele é tão bonzinho, né? Por que foi perder o dedo? Todo mundo fala, coitado, não é justo com ele e tal, né? Aí, à noite, na reunião do centro espírita dele, que ele frequentava, o orientador espiritual foi lhe falar que numa encarnação passada ele tinha triturado o braço de um escravo num engenho rústico, né? Então ele falou, ó, por muito tempo no plano espiritual você andou perturbado, contemplando mentalmente, não vou nem ler essa parte aqui, né? Mas o sofrimento, os gritos daquela pessoa que você tinha machucado, né? Por muito tempo. E você pediu uma existência humilde que viesse a perder no trabalho o braço mais útil. Mas aí ele fala, mas você, Saturnino, desde a primeira mocidade, ao conhecer a doutrina espírita, tem os pés no caminho do bem aos outros. Você tem trabalhado, esmerando-se no dever. Regozije-se, meu amigo, você está pagando em amor seu empenho à justiça. Então, ao invés de ele perder o braço, ele perdeu o dedo, né? O que isso também leva a gente a pensar? É na lei do determinismo, nada é determinado. Tá? Não é porque, então, se não, todos nós a gente ia se entregar aqui. Quantas vezes a gente sabe que a gente fez alguma coisa de errado para o outro? Não é por isso. A gente tem a condição aqui mesmo de começar a amenizar o que vai acontecer com a gente depois, né? Então eu queria concluir, de novo, com os paraquedistas aí,
né, que a prática da caridade é o que tem esse valor comprovado, que vai nos ajudar a amenizar as reações negativas das ações negativas que a gente colocou para o mundo, né? E ela pode atenuar os nossos sofrimentos, que seriam mais dolorosos. Então, como nós espíritas deveríamos viver? Pensando antes de agir, para evitar ações que venham a provocar reações indesejadas. Praticando a lei de Deus e os ensinamentos de Jesus, porque todos nós temos ainda muitas reações ainda por enfrentar. Tem aquela frase que, né, nunca falha: ajuda-te que o céu te ajudará. Então tem que começar por nós o esforço de melhorar. E educando-nos, porque quanto mais a gente sabe, mais a gente tem discernimento do certo e do errado, que vai nos ajudar a pensar, que vai nos ajudar a agir. Então essa era a palestra de hoje para todos. Muito obrigado. E a paz de Jesus esteja com vocês. Se eu errei contigo, perdoa, hein? Também falo mesmo. Algum comentário, alguma pergunta, gente? Falei um montão aí. Eu tenho um exemplo também de um dos livros espíritas que eu fiquei muito impressionado quando eu li, dessa transmutação do karma, que foi parecido com esse que você falou do final, em relação ao assassinato. Eram dois amigos, uma dupla de amigos que estavam já no plano espiritual e estavam progredindo bastante, estavam trabalhando, já tinham um nível de responsabilidade no plano espiritual, mas sabe, não entendiam por que chegava um determinado momento que eles não conseguiam galgar um passo adiante. E começaram a eles buscar explicações por causa disso com um mentor maior. E o mentor sempre se esquivava e tal, e eles querendo galgar outras posições, eventualmente eles pediram uma audiência com o espírito superior, que foi dizer para eles que lá atrás, olha que interessante, eles não tinham ainda a lembrança na consciência tão atrás, nas encarnações, que eles tinham, num processo político, numa trama lá, empurrado cliff abaixo um dos políticos daquela trama lá na região onde eles moravam, e cometendo o assassínio do cara. Aquilo para eles, no nível que eles já se encontravam, foi de uma extrema embarrassment, porque eles estavam assim, sem lembrar daquilo ali, mas eles viveram a vida com várias encarnações depois daquilo ali, vivendo no bem, mas aquela nesguinha ali era uma coisa que mais ou menos que travava eles para galgar a joia. Então eles falaram assim, bom, não tem como voltar atrás e tentar achar aquele que a gente empurrou do cliff abaixo. A gente também não vai pular cliff abaixo, porque também não vai fazer diferença nenhuma. Então eles voltaram à Terra numa vida se dedicando à ciência e à humanidade. E no caso foi bem no início da aviação. E num dos experimentos dele, do avião que eles estavam tentando usar, eles realmente caem num acidente que para eles foi uma escolha deles, doar então a vida para a humanidade dessa forma, chegando no plano espiritual, kit com a justiça divina, ciente que, apesar de toda a tentativa... A morte deles foi parecida, mas não foi ninguém que empurrou eles. Ninguém empurrou. E kit com a própria consciência. Exatamente. Contribui com a humanidade. É uma coisa muito interessante, porque nós não temos a menor noção de todos esses detalhes da nossa vida, das nossas outras encarnações, do que a gente já fez, do que a gente já comprometeu com outras pessoas, boas e ruins, né? Porque todos nós estamos aqui, nós não somos só produto de más ações do passado, porque a Terra ainda é um planeta de expiação, mas a gente já vê que tem muita bondade na Terra também, está começando a transformar. Mas é por essa razão mais ainda que a gente nunca sabe, veja que esse exemplo, até espíritos que já eram mais evoluídos não tinham chegado num ponto ainda de ter aberto acesso àquela pastinha, né, da vida anterior deles que falava o que tinha acontecido, né? Então